Oi, gente, eu sou o João Felipe e esse é o meu canal. Já faz um tempo que eu não gravo vídeos porque eu tava tirando umas férias, sabe? Mas hoje eu decidi voltar com um ambicioso que é todo o primeiro arco, que não é bem um arco, é mais um período dos X-Men na era Claremont, antes da saga da Fênix. Ou seja, a gente pegou o Giant Size X-Men número um e o X-Men volume um número 94 até o número 96. Bom, o meu plano é fazer vídeos desse arco até a saga Inferno, sim, de todas as histórias dos X-Men, dos X-Factor e dos que forem aparecendo no meio. Mas isso vai dar um trabalhão. E eu sei que vai dar um trabalhão e esse é meu plano. Mas, por enquanto, é isso que a gente tem pra hoje. Mas eu só vou continuar se tiver muito like, muita visualização, porque realmente esse projeto é muito trabalhoso. E eu tô começando ainda, não tenho todos os recursos ainda pra fazer todos esses projetos. Então, eu preciso muito saber que vocês estão querendo essa ideia. Esse vai ser um vídeo meio longo, então peço que tenham paciência. Sem mais delongas, bora começar. Bom, antes do Chris Claremont entrar nos X-Men, eles não faziam muito sucesso. Na verdade, não faziam nada de sucesso. Mas enfim. É, inclusive as edições mais recentes eram só reimpressões. Tipo, eu só tava reimprimindo as histórias mais antigas. Então, aí o Chris Claremont chegou em 1975, se eu não me engano, e fez esse arco. E aí é assim que a gente vai começar. Segundo a Gênese, começa com cada um dos mutantes novos sendo apresentados. Noturno, ou Kurt Wagner, né, que é o nome verdadeiro dele, é o primeiro. Ele está sendo perseguido por uma multidão. Só um minuto. Ele está sendo perseguido por uma multidão enfurecida que o chama de demônio. O que é meio que. Você sabe, ruim. Mas a gente também descobre que ele era uma aberração de circo, entre muitas aspas, porque ele. Quer dizer, entre muitas aspas, porque ele não é uma aberração. Mas ele era tratado como uma aberração lá no circo. Mas no último minuto, o professor Charles Xavier, também conhecido como Professor X, paralisa todo mundo e explica pro Kurt que ele é um mutante. Kurt pede pra ser normal, mas Xavier o faz mudar de ideia e Kurt decide que ele quer ser Kurt Wagner por completo e decide ir com o Professor Xavier. O próximo é o Wolverine, pseudônimo de James Howlett, ou Logan, como ele é mais conhecido, né, pelo mundo. E ele é convencido facilmente pelo Professor Xavier. Depois o professor encontra Banshee, que localiza Ororo Monroe, que mais tarde se tornaria a Tempestade. Bom, a Aurora é tratada como uma deusa no lugar em que ela vive, mas o Xavier diz a ela que ela não é uma deusa e oferece a ela um mundo que não é perfeito, que ela vai sofrer muito, mas que vai ser real, não a fantasia que ela está vivendo. A Aurora se intriga com isso e também ela fala que ela sentiu uma sinceridade muito grande nele. Então ela decide ir com ele, falando que ela talvez seja a hora dela deixar o ninho. Os próximos são Solares, Colossus, Pássaro Trovejante. E bem, eles são convencidos também de diferentes formas. Não vou falar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar maior do que ele já vai ser, né? No Instituto Xavier, todos já estão lá com seus novos uniformes. O professor introduz Ciclope, e eles contam o porquê deles terem sido trazidos ali. Pouco tempo antes daquela conversa, os X-Men, compostos por Ciclope, Garota Marvel, Anjo, Homem de Gelo, Polaris e o Havoc, que eu sempre me esqueço o nome em português, eu li em inglês, né? Porque sim. E eu sempre me esqueço o nome dele em português. Mas enfim, esse é tópico para outro vídeo. Ah, enfim, esses X-Men, eles usaram uma máquina chamada Cérebro, que é uma máquina que, caso vocês não saibam, ela detecta outros mutantes. E detectaram um mutante muito poderoso na ilha de Krakoa. Quando eles chegaram na ilha, foram acertados por um raio verde. Ciclope nem mesmo viu que os atingiu.
e temporariamente perdeu os poderes, mas eles voltaram um tempo depois ainda maiores. No presente, Ciclope diz que eles precisam ir a Krakoa, mas Solaris se recusa. Mas os outros vão por vontade própria. Até mesmo Solaris para o avião e diz que vai ajudá-los, ou seja, ele mudou de ideia. Que bom, né? Que bom que mudou de ideia, vamos ser honestos. Os X-Men chegam na ilha, mas percebem que seu jato sumiu. Ciclope e Pássaro Trovejante são pegos por uma árvore senciente, mas eles conseguem derrotá-la. Os outros X-Men também estavam passando por problemas nessa época. Tempestade e Colossus são encurralados por uma avalanche de pedras, mas a Tempestade, incrível do jeito que ela é, usa seus poderes para lidar com a situação. A Tempestade e o Colosso se reúnem com o Ciclope e com o Pássaro Trovejante, mas Wolverine e Banshee encontram uma espécie de lagosta gigante e eles têm que lidar com elas. O que eles meio que conseguem fazer, né? Meio que não, eles conseguem fazer porque eles são incríveis. O Noturno e o Polaris têm que enfrentar Pássaros Dourados, mas eles vencem e se reúnem com os outros X-Men. Todos eles, todos os X-Men, né? Entram em um templo e acham os X-Men originais. Só que eles estão presos em vinhas. Eles até os resgatam, mas logo um mutante desconhecido revela ser a própria ilha de Krakoa. Que na verdade atraiu os mutantes até ali e deixou o Ciclope vivo de propósito para que ele trouxesse mais refeição. É um negócio bem estranho. Aí tem uma luta muito boa, muito incrível, que sério, é uma das melhores lutas. E aí no final, a Tempestade junto com todo mundo, né, mas principalmente a Tempestade, eles acabam derrotando a ilha de Krakoa, mandando ela pro espaço. Então os mutantes voltam pro instituto. A história continua em X-Men Volume 1, número 94. Mas tem duas histórias nessa edição. Então vamos começar com a primeira. The Dozemith Scenario. Solaris diz que não vai participar e só queria ajudá-los naquela missão. Mas Tempestade diz que quer ficar e os outros não sabem. Mas depois eles eventualmente decidem querer ficar também, né? Porque eu acho que todos ali precisavam daquilo no fim. Quando tudo parece estar resolvido, os X-Men originais, menos o Ciclope, que fica tão surpreso quanto o professor, decidem sair da equipe. Pois é. O Scott fica até balançado em Quardin, que é o amor da vida dele, e os outros. Mas ele acaba decidindo ficar. Ele se despede dos amigos e da Jean. Os dois se beijam e ela vai embora. Os novos X-Men se despedem dos antigos. Mas logo, X-Men Ciclope o chama. Droga, eu errei a fala que eu tinha decorado. Perdão. Ciclope chama os outros para treinar. Mas aí tem uma briga dele com o Pássaro Trovejante. O Pássaro Trovejante se machuca no meio do treinamento. O professor Xavier manda o Pássaro Trovejante pra enfermaria. Basicamente esse é o resumo da primeira história dentro da edição 94. A segunda história se chama Death or Valhalla High. Começamos no Colorado, em uma montanha chamada Valhalla, a casa dos deuses, mas aqueles que a conhecem melhor a chamam de morte. Embaixo dessa montanha há uma base militar com a máquina de guerra mais poderosa já concebida. Também tinha uma espécie de caixa que, assim, me lembrou muito a caixa materna, tanto em visual quanto em utilidade, mas vamos deixar isso quieto. Os militares estavam conversando, mas logo a caixa desaparece e um portal se abre, revelando 5 criaturas bizarras que se chamam N-Men. Esses anime muito provavelmente já tinham aparecido antes, mas eu não li nada antes da Era Claremont, porque eu acho isso, assim, eu acho que tem muita coisa de X-Men, não só de X-Men, de tudo, da Marvel, de si, essas coisas, e eu seria muito louco de tentar fazer tudo desde o início, né? Então eu decidi fazer só da Era Claremont, mas enfim. Inclusive, esses
Esses Animan, eles me lembram bastante os primeiros X-Men, inclusive. Mas enfim, a imagem deles me lembra muito os primeiros X-Men. Enfim, os Animan derrotam os militares facilmente e são recebidos por Conde Nefária, seu mestre. Ele meio que manda uma mensagem pro governo e diz que vai lançar todos os mísseis nucleares do lugar, que essa era a máquina de guerra poderosa, que vocês não tinham percebido. E ele quer uma quantia de cada país, senão ele vai lançar todos esses mísseis nucleares. O governo queria os Vingadores, só que aí os Vingadores estavam ocupados e o Fera manda os X-Men no lugar deles. O Ciclope aceita a missão, mas diz que o Pássaro Trovejante vai ter que ficar fora porque ele tá machucado. Mas ele se recusa e ele diz que vai de qualquer jeito. Então, Nefária começa um ataque que acerta a nave dos X-Men, mas a nave, o Pássaro Negro, pode se adaptar. Na edição seguinte temos War Hunt. Já começa na capa dizendo que um X-Men morre, né? Aí acho que pelo legado já dá pra saber quem é, na verdade. Graças aos poderes de Tempestade Banshee, os X-Men chegam na Montanha Valhalla vivos, mas eles têm menos de uma hora para desativar o sistema. Noturno se teleporta e enfrenta um dos seres monstruosos, mas sai vitorioso. Nefária fica irritado, mas deixa passar, pois tinha uma outra surpresa para os X-Men. Noturno abre a porta para os companheiros de equipe, mas eles são recebidos com gás. As coisas não estão muito bem para eles, como dá para perceber, né? Eles até conseguem escapar, mas são surpreendidos por alguns militares. A sorte deles é que eles tinham a tempestade na equipe. E a tempestade dá conta de todos os soldados. As criaturas atacam. E os X-Men são obrigados a lutar. A batalha é bem demoradinha até, mas os X-Men vencem. Eles correm e acham o sistema e só falta 9 minutos. O Pássaro Trovejante e o Banshee encontram o Nefária fugindo com um avião. E o Pássaro Trovejante vai até ele. O Professor X aparece para o Scott dizendo que escaneou o sistema mentalmente e o sistema está incapacitado devido à batalha com os Animan. O Xavier ainda tenta fazer com que o Pássaro Trovejante saia do avião, mas ele simplesmente não liga, ele continua no avião e acontecem umas coisas e o avião explode, matando o Pássaro Trovejante. E é assim que acaba a edição. Na última edição da noite, o Night of the Demon, os X-Men, especialmente o Ciclope, eles estão muito abalados com a morte do Pássaro Trovejante. Mas eis que eles são atacados por um demônio. Eu não vou me aprofundar muito nessa história, mas saibam que ela é bem legalzinha. Ela tem a Moira MacTaggert, que se eu não me engano foi a primeira aparição dela. A gente também tem um lampejo sobre o passado da Tempestade, que só vai ser explorado um pouquinho mais pra frente, se eu não me engano é na saga da Fênix. E no final eles derrotam o demônio, então tá tudo certo. Oficialmente, esse arco só termina na edição 100. Mas eu decidi falar dele apenas até a edição 96, porque eu sinto que a edição 97 até a edição 100 tá muito ligada à saga da Fênix. Tipo, muito mesmo. Então eu decidi falar delas no vídeo sobre a saga da Fênix, que esse sim vai ser enorme, porque tem muito mais edições. Inclusive eu até achei que esse vídeo ia ser maior, porque o roteiro foi enorme. Mas enfim, eu falo muito rápido, aparentemente. Enfim. O próximo vídeo que vai sair vai ser mais leve e tal. Porque eu vou demorar muito no vídeo sobre a saga da Fênix. Eu já demorei muito nesse, imagino no da saga da Fênix, né? Então é isso, eu vejo vocês na próxima. Tchau. Foi divertido.